Fala pessoal, tudo jóia? Daniel aqui. Hoje a gente vai fazer um quadro um pouco diferente aqui no canal. A gente vai fazer um pouco mais desses vídeos assim, né? Top 3 Fiagros, top 3 fundos imobiliários e por aí vai. Então já se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. E hoje eu trouxe alguns Fiagros que não deram problema ainda. Vai ser só o primeiro quadro, né? Então depois eu vou trazer outros Fiagros também que não deram problema e eu vou falar alguns daqui do que eu acho interessante. Não que necessariamente eu invista em todos esses, mas que eu acho ali que eles são interessantes porque não deram nenhum problema até agora e estão pagando de forma interessante, perfeito? Então já deixe seu like também para valorizar o nosso trabalho. É claro que a gente sempre né, mostra aqui para vocês uma informação de qualidade, com conteúdo legal. E aí, você ajuda a gente demais quando você deixa o seu like, perfeito? Então bora lá. Deixei isso aqui em vermelho sangue, né? Não é uma recomendação de compra, tá bom? Isso aí tá na nossa carteira recomendada. Caso você queira, entra no grupo gratuito do Telegram que está aqui embaixo, né, na descrição do vídeo. E aí você vai lá e conversa com a gente sobre a nossa carteira recomendada, que tem Fiagros nela também, beleza? Então vamos em frente, que a gente tem muita coisa para conversar no vídeo de hoje. Fica com a gente até o final também, perfeito? Pessoal, a gente vai fazer o estudo aqui desses fundos, olhando os dividendos, obviamente, né, a gente está aqui para ganhar dinheiro, né? Olha os rendimentos aqui dos Fiagros, a diversificação e a estratégia, né, que é a parte mais importante do estudo. Na minha opinião, essas informações aqui elas são dos relatórios gerenciais, né, que são os últimos que a gente tem acesso desses três fundos que a gente vai estudar aqui hoje, perfeito? Então vamos lá. O primeiro fundo é um fundo que o pessoal não conhece tanto, assim, né, na minha opinião. A gente vê outros Fiagros que o pessoal fala um pouco mais, então eu trouxe aqui o EGAF, né, que é um fundo que a gente falava muito no monitoramento dos Fiagros, que a gente fazia mês a mês. Agora esse monitoramento vai continuar, só que ele vai ser um pouco mais direcionado, né? A gente vai fazer o monitoramento, depois vai fechar só para os membros do canal. Então se torne membro também, é quatro e pouquinhos reais ao mês, então, né, simbólico, um valor simbólico. Então a gente vai falar um pouco desse fundo aqui hoje, né, o EGAF11. Ele é para investidor geral, né, tem uma taxa de administração e de performance salgada, como muitos Fiagros tem, né, por isso que ele está aqui em terceiro lugar, um dos motivos, eu vou falar com vocês mais motivos também, né, que ele está em terceiro lugar. E como eu disse, né, depois em outros quadros eu vou trazer outros Fiagros também que não deram problemas e a gente conversa sobre eles também. Mas uma taxa de administração cara, né, de 1,2% sobre PL, uma taxa de performance de 10%, que seria o CDI mais 1%, o que é muito caro, só que, acredite se quiser, não é a taxa de performance mais cara dos Fiagros, né? A gente critica muito isso aqui no canal, beleza? Patrimônio líquido de 300 milhões, então já tem uma certa musculatura, né? E tem 12 mil cotistas, por isso estava falando, né? Não é um fundo aí tão conhecido, por isso que eu quis trazer ele aqui nesse primeiro quadro de top 3 Fiagros, que a gente vai repetir aí ao longo dos meses, beleza? E aí o pagamento de rendimentos para quem estiver interessado, né, até o 10º dia útil no início do fundo, como todos os outros Fiagros, né, é bem curtinho, né, uma indústria muito nova ainda, uma lei muito nova, inclusive, beleza? Então, bora aí pro próximo. Como a gente falou, né, no patrimônio que já tem uma certa musculatura de 300 milhões de reais, o número de cotistas pequenininho, tem 32 ativos, então já dá uma certa diversificação no fundo, beleza? A gente vê, né, que tem 13 exposições de cultura diferente e uma taxa média bem alta, né, de CDI mais 4,87%, como eu estou mostrando aqui para vocês nos slides, que é uma taxa muito alta, mas é o que eu sempre falo também, né? Não existe almoço grátis, perfeito? Nunca vai existir almoço grátis, não tem jeito. Então, se tem uma taxa mais alta, tem mais risco também. Então, ali, se você se interessar em estudar sobre HF11, lembra ali, né, de colocar ele como uma pimentinha no seu portfólio, tudo bem? Liquidez média, 599 mil reais. Pessoal, a partir de 500 mil reais já está super tranquilo, na minha opinião, a não ser que você seja muito, muito grande, um investidor muito, muito grande, tá bom? Então, de certa forma, muito tranquilo a liquidez, beleza? A gente olha os rendimentos, são rendimentos altos, não é? A gente vê que pagou em abril de 2024 1,20, só que esse é um dos pontos que eu não gosto desse fundo. O histórico dele não é um histórico de fundo que paga de forma tão linear assim. Inclusive, ele nem pagava mensalmente. Depois que teve essa mudança, aí sim ele começou a ficar um pouco mais no radar dos investidores, mas ele não pagava mensalmente. E, na minha opinião, eu sou rentista, né? Então eu gosto desses fundos que pagam ali mais linearmente, que tem aqueles valores um pouco mais
certinhos, né? Eu gosto disso, eu, Daniel. Então, para mim é um ponto negativo, mas é um fundo que paga muito bem, né? É um fundo que paga muito bem aí, pagou em abril 1,20 e também resultado por cota aí do último, né, foi 1,25, que é bem interessante. O pagamento foi dia 10 de maio, com equivalente de CDI mais 4%, que é muita coisa, na minha opinião. Né? Bater o CDI no Brasil não é fácil. Então aí é interessante, o rendimento é interessante. Eu só não gosto dessa coisa que fica mexendo demais, né, os rendimentos. Não, me dá previsibilidade no negócio, faz uma reserva de caixa aí, me dá previsibilidade, que é isso que eu gosto. Participação por estado, mas do lado ali de Goiás, eu sempre falo aqui no canal também, né, isso muda muito dos FIAGs para os fundos imobiliários. A gente vê nos fundos imobiliários, a gente vê puxando muito para São Paulo, Sudeste, né, Minas, São Paulo, Rio, mas nos FIAGs não. Essa dinâmica muda muito, que é muito interessante, né? Eu gosto muito dessa perspectiva ali dos FIAGs de diversificar no país, né, de forma um pouco mais ali mais pro centro-oeste, norte, por aí vai. Não é a participação por cultura, soja, ok? Uma participação muito, muito relevante de soja e também da parte de milho e café, beleza? Pessoal, aqui que vai esse ponto mais de atenção. Agora é a hora de você prestar atenção. Se você se interessou pelo EGAF, presta atenção nisso aqui. A maior parte, 78%, é revenda, que é um setor que a gente aqui no canal acredita ser muito arrojado, muito arriscado. E por quê? A revenda é como se fosse o player do meio ali. Então você tá ali pegando pouca margem de barganha com os seus produtores. E do outro lado tem o consumidor, né? Então você compra ali dos seus produtores, né? Das suas grandes empresas que você compra é, os seus produtos para revender, né? E tem aqui o consumidor final. Então ele está amassado nas duas pontas, né? Então ele pega esses produtos dessas grandes empresas, né, que produzem esses produtos e revende para o consumidor. Então veja bem, é uma margem muito pequena, assim como o varejo, ok? Uma margem muito pequena e também nesse lado aqui, né, como ele está no meio, ele não tem muito barganha, né? Assim, ele fica ali meio que amassado entre os dois. A competição é muito grande, cooperativas, outras revendas, né? De certa forma é um pouco mais fácil você abrir uma revenda. Então, isso deixa o fundo mais arriscado, na minha opinião. Beleza? Esse é o ponto mais importante aqui sobre o EGAF nesse vídeo. Em relação à própria diversificação, né? Ok, dividendos altos, mas tem esse lado do risco também, que é muito grande. Em relação às séries, a maior parte é a série sênior, que normalmente é a parte mais segura do, do crédito, né? A gente pode separar ali o crédito em sênior. A única é quando só tem uma mesmo, né? Mas você pode ter também sênior, mezanino e também a famosa subordinada, que tem muitos fundos imobiliários que investem, né? Que é a mais arriscada, só que normalmente paga mais, tudo bem? Então nessa parte aqui também, ok. Nessa parte do lado direito aqui do slide. O segundo fundo é o FGAA11, né? Que é um fundo que eu acho bem interessante. A gente já fez live aqui no canal com o pessoal de lá, então não podia não colocar, né, na minha opinião, esse fundo aqui, especialmente nesse primeiro vídeo desse quadro aqui de Fiagros no canal, beleza? O FGA é um fundo que eu acho bem interessante, a gente vai conversar um pouco sobre ele agora. Ele é um fundo que já tem, na minha opinião, um conhecimento mais de cotistas a mais, tá bom? Então as pessoas conhecem ele um pouco mais. Ele tem uma taxa de administração salgada também, e pior, inclusive, que a do EGAF, né, em sentido da taxa de performance, que é 10% sobre o que excedeu o CDI. Então, é uma taxa muito cara, na minha opinião. Esse é um ponto negativo nesse fundo, tudo bem? A gente sempre, quando traz os gestores aqui, a gente critica essas questões de taxas, tá bom? A gente falou com isso também na última live que a gente fez com o FGA 11. Então, esse é um ponto negativo, tá bom? As taxas do agro são muito caras. Eu entendo que tem toda essa questão de logística, né? Ah, poxa, mas a gente tem que ter uma equipe maior e tudo mais, um estudo mais próximo ali, concordo. Isso aí é 100% de concordância comigo aqui. Agora, eu não acho que chegou no meio termo. Eu acho que essas taxas estão muito caras. A gente vai ver no primeiro colocado que ele não cobra tanta taxa assim. Tudo bem? Pessoal, rentabilidade mensal de 1,09%, 50 mil cotistas, acabei de falar, né? Então ele já é mais conhecido pelos investidores de Fiagros. Duration curtinho de 2,72, né? Então a gente vê que tem uma rentabilidade interessante, um número de cotistas mais interessantes em termos de número, né? Ou seja, uma base maior com mais profundidade, um rendimento de 172% do CDI, o que é interessante também, né? E uma carteira ali com 41%
com rating público. Rating é a avaliação, beleza? A avaliação ali, né, desses papéis que estão dentro da carteira do fundo, perfeito? Pessoal, vamos só falar um pouco aqui, né, sobre essa informação que trouxe do relatório gerencial. Olha só, o próprio gestor já fala, olha, não é segredo para ninguém que a gente tem foco aqui no sucro energético, né, no sucro alcooleiro. Então, pessoal, isso pode ser bom, a depender do ciclo, mas pode ser ruim também, concorda comigo? Tem toda uma questão operacional ali do setor, né? A gente já falou sobre isso aqui no canal também, a gente fala com os gestores nas lives, né? Todo setor tem os seus riscos. E o sucro energético ele tem os seus riscos, sim, inclusive operacionais. Se você não souber fazer, você ele se estrepa todo, tudo bem? Então é um risco, tá bom? E aí ele vem e coloca em negrito, né? Quem paga o financiamento é a companhia devedora e não o setor onde que ela está inserida. A concentração setorial teria o seu custo mais do que recompensado, perdão, pela maior qualidade do crédito das companhias. Então, o que, que eles estão falando aqui? Que eles estão confortáveis com esse investimento nesse setor, mas pelo que eu tenho conversado com a gestão, eles também estão ali tentando fazer um pouco mais de diversificação entre outros setores, tudo bem? Então é um ponto positivo, na minha opinião. E é um fundo com essa estratégia diferente que eu gosto. Acho muito interessante ter vários fundos com várias estratégias diferentes, beleza? Alocação por rating. Né? A gente vê que aí a maioria é AAA, né? Que é aquela qualidade de crédito mais legal. Os ativos alocados são aquelas figurinhas ali que a gente já conhece no mercado agro, né? Esse é um ponto também de atenção nos agros, tudo bem? As figurinhas são repetidas, a gente fala muito isso aqui no canal também. Isso é um ponto negativo porque dá problema em um, vai em cascata nos fiagros, como a gente já viu algumas vezes acontecendo, e tem uma certa ali ainda concentração na carteira do fundo. Então, eu tinha que trazer para vocês olharem também o gráfico dessa alocação, que tem um pouco mais de concentração, na minha opinião. Vamos ver ali se esse fundo diversifica um pouco ainda mais ao longo do tempo. E por fim, os rendimentos, né? Os rendimentos aqui desse fundo, a gente vê, né, que ele tem, de certa forma, uma mudança nos rendimentos, mas não tanto quanto o EGAF. Né? A gente vê que os rendimentos ali, de certa forma, eles tendem a ficar pelo menos um pouco mais lineares, não tanto, mas pelo menos um pouco mais. E aí ele vai mudar ou não. E o que eu tenho para falar com vocês é não se assuste que caso os rendimentos caiam, a cota também vai cair. Isso é natural nos FIAs, assim como é natural nos fundos imobiliários. Com a queda da Selic, né, então esse ano provavelmente vai se manter ali acima dos 2 dígitos, mas com a queda, já que os FIAGROS são muitas das vezes indexados ao CDI, isso também a queda nominal pode acontecer, tudo bem? Natural, segue o jogo. E por fim, em primeiro lugar, nesse primeiro vídeo de FIAGROS, né, é o KNCA, que é um fundo que eu acho muito interessante. Eu não acredito que tenham FIAGROS muito high grade, eu prefiro ali colocar eles entre um middle risk e um high risk, né, um risco médio, um risco um pouco mais elevado. E o KNCA, para mim, é um dos fundos mais seguros da bolsa hoje, da parte dos FIAGROS, tá bom? Disparado, inclusive. Eu acho um fundo muito interessante, fundo muito robusto. Vamos falar um pouco sobre ele aqui também. Que inclusive, né, se você ainda está entrando nesse mundo dos FIAGROS aí, é um fundo super interessante para você estudar, perfeito? Patrimônio líquido aí, 2,22 bilhões. Eu sempre brinco que a Kinea gosta de bater recordes, né? Tem o CADIF lá nos FIINFRA, o KNCA aqui nos FIAGROS, e tem também os fundos de papel gigantescos lá nos fundos imobiliários, né? Como o CANIP, KNCR, por aí vai, são gigantescos. Então aqui não é diferente, já tem 65 mil cotistas, né? Deixando ele também em primeiro lugar ali em número de cotistas, né? Em termos de liquidez, com uma média diária de liquidez de 3,75 bilhões de reais. A não ser que você seja um multibilionário, a liquidez desse fundo não vai ser problema para você. Né? E esse fundo também tem uma taxa média ali, CDI mais 5,07 e IPCA mais 7,9, né? Interessante, com uma taxa de administração de 1,2% e uma taxa de performance que não existe, pessoal. Em termos de taxas, né? Ele, desses fundos que eu trouxe aqui para vocês hoje, como eu disse, depois a gente vai conversar sobre outros em outros quadros, mas esse é a melhor em relação à taxa. Então, por isso que eu estava conversando com vocês. Poxa, o pessoal sempre fala, pô, mas a taxa se justifica por causa de questões logísticas e tudo mais, do agro. Tudo bem, mas eu não acho que isso seja ali o ponto de equilíbrio. Eu acho que as taxas dos fiagros, de forma geral, estão muito caras e a gente tem uma prova aqui viva. Né? Tudo bem que esse é um fundo gigantesco, isso é verdade,
mas ainda assim tem uma prova que a gente pode chegar num equilíbrio mais entre gestão e cotistas também, perfeito? A gente vê aqui a posição do fundo, né? Esse aqui é do último relatório gerencial. Ao fim de maio, o Kinea Crédito Agro apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 95,2% em ativos-alvo, né? Então a gente pega aqui LCI, instrumento caixa também, e CRA, né? Então esse é um fundo ali que ele vai alocar em crédito, como a maioria dos FIAGROS estão, né, mais alocados em crédito também, e ele vai ter ali essa perspectiva, não é? Inclusive, como está aqui escrito para vocês, a parcela investida em CRA e IPCA corresponde a 29,5%. Então tem aquele meio que mito dos FIAGROS só investirem em CDI. Isso é um mito, tudo bem? A gente vê ali FIAGROS também, CDI, IPCA também, nada que impeça isso, perfeito? Distribuição de dividendos, os dividendos referentes a marco de distribuição ali em 13 de junho são de 1,05 por cota, né? Esse é um fundo também que ele é aquele fundo, apesar de que está em um setor que o pessoal acha que é mais arrojado, tudo mais, o agro. A gente vai fazer um vídeo só sobre isso também. Falar, poxa, o agro é complicado assim mesmo ou não? A gente vai soltar daqui a pouco tempo no canal sobre uma matéria muito interessante que a gente viu ali, que a gente está querendo comentar aqui sobre ela, tudo bem? Mas a gente vê que esse é um fundo ali que normalmente não vai ter muita dor de cabeça, não. Kinea, em termos desses fundos maiores, inclusive a gente já fez essa pergunta aqui pro RI da Kinea em live, né? Que a gente tinha essa impressão de que eles eram mais conservadores, e eles disseram a mesma coisa. Assim, não, nos fundos maiores a gente tem essa perspectiva mais conservadora também, e eu gosto bastante, né, enquanto investidor. Em relação ao resumo da carteira, eu acabei de falar para vocês, gente, FIAG só investe em CDI, isso é um mito, tá bom? A gente está aqui, os gráficos estão aqui para mostrar, né? Tem 65% de CDI, que é a maior parte mesmo, verdade, mas tem também uma parcela em IPCA, beleza? Alocação por setor e distribuição geográfica, a gente vê que tem essa diversificação também, o que é mais um ponto positivo ali para esse fundo, beleza? E em resultados, né, a gente vê que em relação ao resultado geral, gerado em relação ao dividendo, né, esse fundo ali tem trazido resultados interessantes, claro, né, que ele não vai pagar tão bem assim quanto outros fiagros muito mais arrojados, a verdade é essa, né, no final das contas, mas quando a gente compara ali os fundos que não têm imposto de renda, como é esse caso aqui, né, que está ali na última coluna, né, a taxa DI, Gross Up, que chama, que é quando você compara investimentos que têm imposto de renda com investimentos que não têm imposto de renda, o rendimento do Fiagro não tem imposto de renda, concorda? Então ele tem ali uma perspectiva de a mais em relação a esses investimentos que têm ali, né, a sua rentabilidade prejudicada por causa do imposto. Então você vai, quando você vai olhar para esse fundo, não é o fundo que vai mais pagar em todos os Fiagros, não é, mas é aquele fundo ali, né, que você não vai ter ali provavelmente muita dor de cabeça, não. Crédito sempre pode ter problema, mas esses fundos menos arriscados, a chance é que não dê tanto problema quanto os fundos mais arriscados, obviamente, perfeito? Então é isso, queria te convidar para ser membro do canal. A gente tem também o monitoramento dos FIAGROS para os membros, né? A gente deixa aberto só pouco tempo, depois a gente já fecha só para os membros. A gente tem também conteúdo exclusivo sobre os fundos imobiliários, tem um grupo VIP também aqui só para os membros, né? Que a gente conversa lá em um nível bem legal, bem alto, beleza? Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.